Você já se sentiu como se estivesse vivendo no piloto automático? Você tem sonhos, mas parece que seu corpo, sua mente, suas escolhas levam sempre para a mesma direção? O da exaustão. Se você já se sentiu perdida, sem saber o que quer, quem é e como chegou neste lugar, eu quero te dizer, o problema não é você. Eu te digo isso porque eu já estive exatamente onde você está. Eu sou Ilva Feitosa, terapeuta integrativa, especialista no universo feminino. E este é o canal Terapia da Identidade. E hoje, no nosso primeiro vídeo, eu vou te contar o que me tirou desse lugar de caos. Fica aqui comigo. Minha caminhada até aqui tem sido completamente diferente do que eu imaginei. Bem, eu vou começar lá da infância. Desde criança, me vi super diferente do comum. Por exemplo, eu não gostava de saia, mas minha mãe mandava eu usar. E tinha que obedecer. Imagina, uma menina em plenos anos 80, eu tinha que usar saia. Eu via muito que eu tinha o rosto lindo, mas o corpo precisava emagrecer. Eu estava sendo constantemente moldada naquele universo comum. Essa roupa tá ridícula em você. Você não tem corpo para ela. Ilva, não ria alto. Mulher não se comporta dessa maneira. E eu sentia que ser eu era algo bem complicado, principalmente no meio familiar. Lembro de sempre ser insegura e com muito medo. E eu sofri um abuso. E isso se intensificou mais depois disso. Lembro que na adolescência, quando eu pensava sobre esse fato, eu sempre me questionava. Por que eu deixei? Por que eu não falei? Meu Deus, eu me culpava. E ainda não falava para ninguém, com medo do que iam falar ou pensar de mim. Eu cresci acreditando que tudo que eu fazia era ruim, falho, que tudo que fazia sempre era insuficiente. Mas você acredita que mesmo assim, eu sonhava e tinha certeza absoluta que Deus iria me conceder um futuro lindo? Uma família linda, uma bela casa, um homem que iria me amar, me proteger. Mas ao mesmo tempo que eu sonhava, eu sempre me via como uma adolescente cheia de medos, inseguranças, principalmente comigo mesma. Eu não me aceitava. E pior, eu não acreditava em mim. Eu sempre tive problemas com o peso. Imagina, os padrões esqueléticos dos anos 90 me faziam me sentir uma obesa. E eu tinha um medo muito real que me dominava, o de ser rejeitada. Veio a juventude e eu fiz da ideia de ter uma família o meu foco total. Eu precisava realizar esse sonho. Pois sem nenhuma segurança em mim, a única coisa que eu tinha na minha limitada visão era ter uma família. Pois na minha cabeça, olha só, ali naquele contexto eu seria validada, importante, cuidada e protegida. E o meu sonho de ter uma família aconteceu. Mas acredite, não foi nem de perto do que eu sonhei. Eu vivi por quase 20 anos num relacionamento muito ruim, onde vivi humilhações, rejeição, traições, manipulação. Meu mundo perfeito de segurança, proteção, validação nunca aconteceu. E se eu te disser que tudo que vivi foi eu mesma que permiti, eu sei, ouvir isso dói. Mas calma, eu vou te explicar. Sim, permitimos, inconscientemente, porque acreditamos que somos o que falam de nós e o que fazem conosco. E isso sempre é nossa culpa. Nós é que causamos isso, nunca o outro. Imagine, olha para mim, desde criança, eu sentia que tudo que eu fazia era insuficiente. E esse sentimento, ele foi originado de um trauma, lá na infância. O Dr. Gabor Maté fala que o trauma não é o que acontece a você, mas dentro de você. E como consequência disso, o que acontece com você. Quando o cérebro aprende que amor também é ser deixado de lado,
que amor também é não ser ouvida, que amor também é ser humilhada, ou que tudo que você fala ou faz não é suficiente, não tem validação, ele fica condicionado a aceitar que ser humilhada, controlada, insuficiente é normal. Pois foi como o cérebro associou o amor. O que você recebeu lá na infância? Olha o cenário. Todos os dias. Imagina você entrando numa casa de espinhos. Que você é ferida e nem se dá conta ou entende o quanto está sendo machucada por dentro. Você permite isso, sem nem mesmo entender o porquê. Você só sente essa gangorra de emoções, lá em cima e lá embaixo. Um momento você é exaltada e no outro, você não sabe de nada, você é burra, você não faz nada certo. Imagina você vivendo isso todos os dias. Geram dores e sofrimentos insuportáveis dentro de você. E tudo isso faz ser ativado no seu cérebro, o modo de sobrevivência, que é o estado de alerta máximo, ativado por estresse extremo, trauma, sobrecarga, onde o cérebro prioriza a autopreservação, colocando o córtex pré-frontal, racional, em modo de segurança e a amígdala, as emoções, no controle, resultando em reações impulsivas. Imagina, luta, fuga, congelamento, menos clareza, dificuldade de concentração, tomada de decisões. O foco básico para manter a vida, não no aprendizado e no bem-estar. Quando eu vivia no modo de sobrevivência, eu dormia morta e eu acordava exausta. Eu me arrastava todos os dias, eu não tinha força para nada, nem para me divertir. O tempo que me sobrava, meu corpo só pedia cama, eu só queria dormir. E era o que eu mais fazia. Eu não conseguia me concentrar para ler um livro, eu tinha dificuldade de aprendizado. Tomar decisões, então, meu Deus, era impossível. Eu vivia numa nuvem de dúvidas, de não saber o que fazer, querer. Era como se eu vivesse no que eu denominei de o caos da mente. E nisso, o tempo só ia passando. Há 5 anos, Deus me despertou. Eu não sei se você acredita numa força maior, mas eu sim. E eu o chamo de Deus, o Deus Pai, o Criador de tudo. Meu Senhor e Salvador é Jesus Cristo e o Espírito Santo tem morado em mim. E é Ele que me conduz, que me dá discernimento e sabedoria. Aqui neste canal estarei sempre falando de Deus, porque foi Ele que me fez despertar e enxergar todo o mal que eu estava vivendo. Eu lembro que eu orava muito para Deus mudar toda aquela situação, aquele caos, aquela tristeza. E orando um dia e chorando muito, uma voz veio na minha mente e disse: Ilva, você está orando errado. E eu falei: como assim? E a voz me respondeu: peça por você, peça para que eu abra os seus olhos e eu vou te mostrar. E foi daí que começou a jornada do meu despertar. Se você está até aqui, vou te pedir para dar o seu like, comentar, compartilhar esse vídeo, para que o despertar aconteça não só a você, mas em milhares de mulheres que precisam sair desse caos nas suas mentes. E o meu despertar foi quando Deus colocou no meu caminho a psicóloga Dani Navegante, com quem eu fiz lá em 2020, com a mentoria que se chamava Resgate à Identidade. E no primeiro dia ela me ensinou algo que virou uma chave dentro de mim. Ela disse assim: você não é seu pensamento. Você precisa aprender a dominar ele. Você é quem manda. Então eu descobri que eu não sou o que dizem de mim, nem o que fazem comigo. Uau! Meu Deus, pera! Eu lembro perfeitamente da frase que ela falou logo em seguida, do psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung, e que me confrontou e me fez sair do lugar que eu estava. A frase é a seguinte: até que você torne o inconsciente consciente, ele irá direcionar sua vida e você chamará isso de destino. O trauma da rejeição era tão grande em mim que todo o efeito dele me fazia voltar ao mesmo ciclo de dor, o do vitimismo, gerando uma dependência emocional onde eu aceitava todas as migalhas de amor que me ofereciam. Eu vivia no modo automático,
me doando o tempo todo para ser aceita, validada, e isso matou o meu eu autêntico. Eu realmente não existia mais. O que me controlava era a ferida emocional, gerada lá na primeira infância, lembra? Onde um empilhamento de experiências conflitantes e mal processadas despertaram sentimentos e emoções disfuncionais. Mas eu tomei uma decisão. Toda a transformação que eu vivi, eu vou dividir e compartilhar com você. Que muitas vezes eu sei que dorme chorando e nem consegue dar nome ao que está vivendo e sentindo. Mulher, eu estou aqui para te dizer que você não está sozinha e você não está louca. Se eu mudei do estado de vítima para assumir o controle da minha vida, de doente para curada, de morta-viva para viva, você também pode e vai. Você com certeza já ouviu essa frase, o autoconhecimento liberta. E eu posso te dizer com toda certeza que é real, pois eu hoje respiro autoconhecimento e eu estou livre. Eu estou livre de mim mesma, dos padrões limitantes que foram inseridos em mim. Liberta do que os outros pensam, do que os outros fazem comigo. Quando você começar a entender e identificar o que é do outro, o que é seu, começar a se perceber como o seu corpo reage aos sentimentos, você vai nominá-los e aprender a se regular, a se cuidar. Ai, aí você vai, respirar e viver, mulher. O nosso eu original é ser alegre, amorosa, gentil, criativa, inteligente, intuitiva, forte, corajosa, engraçada, ou quieta, ou super expansiva, não sei, mas o importante é você lembrar quem você é. Escreve aqui nos comentários para mim. Você realmente lembra quem você é? O que você quer, o que você gosta, o que você sente? Você topa começar uma interação, uma conexão de mulheres que despertam outras mulheres? Se sim, eu te espero no meu próximo vídeo, onde vamos falar sobre esse despertar da mente. Lembre-se, você cuida de você. Até o próximo vídeo.